Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o Espírito está a falar fortemente e então deixei o que estava a fazer e vim então fazer a vontade do Espírito. Quando o Espírito chama, temos que sujeitar e obedecer. Jesus disse que Ele está às portas. Ele está sempre a ministrar-me, eu estou às portas. Muitas das vezes Ele ministra-me, o Espírito ministra-me o hino. Como um ladrão na noite Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Como um ladrão na noite Ele vai voltar, Jesus irá voltar. Então, e assim diz-me o Senhor, a mim e a todos que estiverem interessados, com certeza. E quando é o Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, o fim, fala do fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ora, quem são os bodes no meio do rebanho do Senhor? Quem são os bodes? Quem são as ovelhas? É tempo de você perguntar-se, como servo de Deus, como crente, como aquele que congrega, que busca a face do Senhor e que almeja a salvação e a vida eterna, como crente que desde agora está a ocupar o lugar no corpo de Cristo, e o lugar que nós ocupamos no corpo de Cristo, se corrermos bem a nossa carreira, negarmos o pecado, renunciarmos o pecado, santificarmos, seguirmos a paz com todos e combatermos o bom combate da fé e do amor, guardar o nosso coração, guardar a fé, então trocaremos por uma coroa. Então este lugar que ocupamos aqui, então é o lugar que vamos ocupar lá no céu, na Nova Jerusalém, o lugar de honra que Jesus Cristo diz, honra-me a mim e eu te honrarei. Ora, é o tempo de nós todos examinarmos se somos bodes ou se somos ovelhas. Bodes são considerados soberbos, os soberbos são abatidos, os bodes são desobedientes, são insubordinados, não se sujeitam à autoridade de Deus investida no líder, não respeita autoridades, não reconhece hierarquias, e é um soberbo, é altivo. Altivez quer dizer que levanta-se contra toda a palavra de Deus, tem sempre um argumento para rebater a palavra de Deus. Deus nunca ganha, Ele sempre ganha. Este é o bode. O bode é também considerado pato bravo que rebela sempre quando Deus quer vir acolher, Deus quer fazer dele um patinho para cobrir com as suas penas, mas ele rebela-se e foge sempre. Então, nisto, o que é que Deus quer dizer? Vamos às cartas, às 7 igrejas. Deus assim me disse que aqueles que são bodes são um joio no corpo de Cristo. E é comparado o joio do tipo que serve de pedra de tropeço no corpo de Cristo. Este segue a doutrina de Nicolaitas, que é considerado a cartas à igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas, portanto, a igreja de Pérgamo até aqui está bem diante dos olhos do Senhor.
o bode, aparentemente, estão bem diante dos olhos do Senhor, aparentemente aos olhos do homem, mas Deus é Espírito e a palavra dele é Espírito, é mais penetrante como a espada de dois gumes para discernir as intenções do coração. Então só o Espírito é poderoso para discernir as intenções dos pensamentos e dos corações. E então diz aqui: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Doutrina dos nicolaítas, o que é? É doutrina de pedra de tropeço. É aquele que não faz, nem deixa o outro fazer. É aquele que tem sempre e que induz o outro à tentação. É isso que a doutrina de Balaão é. Induz o outro à tentação, desvia-se da verdadeira doutrina, da vontade de Deus, não faz a vontade de Deus e induz o outro a também não fazer a vontade de Deus. Ora, um bode é assim, um bode vai ser colocado à esquerda do Senhor quando chegar o dia do juízo final, e a ovelha vai ser colocada à direita. O bode não entra no reino dos céus, mas a ovelha entra. A ovelha quem é? É a submissa, é obediente, é humilde, é mansa, é aquela que quando Jesus envia através do seu pastor, ou seja, lá de quem estiver numa posição de autoridade, ela mesmo não gostando, ela se sujeita e obedece. E a ovelha é sempre galardoada. A ovelha vai estar sempre do lado de Jesus, vai ser aquela que Jesus vai chamar de amiga. A ovelha é aquela que vai ser sempre honrada, porque se submete, obedece sem questionar, sem argumentar, sem contender e sem mesmo entender. Pura e simplesmente reconhece a autoridade, reconhece quem é o seu Senhor. E aquele que não tiver Jesus Cristo como Senhor não herdará o reino dos céus, porque Jesus Cristo assim diz: porque me chamas Senhor, Senhor, se não fazes a vontade do meu Pai. Então aquele que faz a vontade do meu Pai é amigo dele. Então aquele que não faz não é amigo dele. Então parte do princípio que não entrará nos reinos de Deus. Doutrina de nicolaítas é uma doutrina que está muito nas igrejas, que é manifesta de várias formas, que vê-se também não só nas ovelhas, nos servos, que estão debaixo da autoridade do pastor, mas também no pastor. Aqui o pastor, o líder de uma congregação que é permissivo, que permite irreverências na casa do Senhor, líderes de uma congregação que prega o evangelho cor-de-rosa para agradar as ovelhas, para que elas não fujam, apacenta os demônios. Líder da congregação que não corrige as suas ovelhas, então este líder está a praticar doutrina de nicolaítas e Deus o considera é comparado à igreja de Pérgamo. Então o que tem que fazer? Tem que se arrepender. No versículo 6 diz: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Porque se o líder que é permissivo, aqui neste ponto de vista, a mensagem de Deus ao apóstolo João para passar à igreja de Pérgamo é para o líder. O líder é permissivo, o líder não corrige, o líder não toma autoridade, o líder apacenta demônios. Há irreverência no corpo de Cristo. Inclusive, o líder permite que haja lobos dentro da igreja. Outros chegam, pregam a doutrina e levam as ovelhas para outras congregações, para outros pastos, e o pastor nada faz.
Por isso Jesus diz: arrepende, pois agora toma a tua autoridade, apacenta as minhas ovelhas, porque se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei, contra aquelas pessoas que estão a induzir não só o pastor, mas também as ovelhas está a fazer a casa de Deus, a congregação de Deus, um covil de ladrões. Então Deus vem e batalhará contra eles. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. E esta doutrina não é só para o pastor, não é só para os líderes da congregação, mas também é para irmãos, aqueles que são insubmissos, que querem que o pastor faça a vontade deles e não fazem a vontade que Deus manda ao pastor, que o pastor assim conduza as ovelhas. Aquele que é rebelde, aquele que é altivo, que não há humildade, e não só, normalmente os que são assim estão sempre a critica tudo que o outro faz. Dentro da congregação dos santos, aquele que vê que há alguém, que o irmão está a tentar fazer o melhor, mas dentro deste melhor que o irmão está a fazer, e ele não faz, mas encontra sempre um defeito e vai ainda criticar para deitar abaixo. Este é doutrina de nicolaítas. Ele não faz e tem inveja do outro que está a tentar fazer para agradar a Deus. Então isto prova que tanto o líder como as ovelhas estão em trevas e precisam de nascer de novo. A igreja de Pérgamo precisa de nascer de novo. Se você faça um autoexame a você mesmo, desperta para nascer de novo da água e do Espírito, porque sem o novo nascimento não há arrependimento das obras. Sem arrependimento das obras mortas não há arrependimento, e sem arrependimento não há santificação, e sem santificação não há lugar à salvação, nem lugar à coroa da vida. Então é crucial fazermos um autoexame a nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e concluirmos se somos bodes ou se somos ovelhas. Se Jesus Cristo vier, subiremos ou se ficaremos para a grande tribulação. Eu oro para que todas as igrejas de Jesus subam. Infelizmente, Jesus exorta pela sua palavra, e Jesus envia pastores, envia profetas, envia apóstolos para dar a profecia, mas muitos não recebem e ainda rebelam-se. Lá está, tem doutrina de nicolaítas, e aqueles que se rebelam também, o que é que fazem? Induzem outros à tentação com as suas atitudes, pregam a mesma doutrina, partilham a mesma doutrina para os outros. Vamos supor, dentro de uma casa, se a mãe ou o pai é assim, então vai pregar a mesma doutrina ao filho e vai passando de geração em geração. Quando se espanta, toda uma família está cheio de peçonha, cheio de arrogância, soberba e persuasão com os pés apressados para o inferno. Assim foi com o povo no deserto. O povo deserto, Deus chamou, é o povo que Deus escolheu. Clamaram pela ajuda de Deus, o Deus ouviu a voz, preparou um caminho, levantou um líder e enviou e usou-se do líder poderosamente para resgatar o povo da escravidão do Império Satânico no Êxodo. E quando o povo no deserto, Deus então escreveu um mandamento para que o povo se guiasse para conhecer Deus, primeiramente para conhecer Deus e saber qual é a vontade de Deus. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus são a vontade de Deus para que tudo nos vá bem. Mas o povo não reconheceu Deus, o povo não entrou na vontade de Deus e uns foram contaminando os outros. Porque normalmente começa por não é? Um rebela-se,
e essa doutrina de rebeldia, de idolatria, não é? De irreverência à soberania absoluta de Deus, irreverência ao Espírito Santo de Deus, vai então contaminando os outros, vai persuadindo os outros. Por isso é que o pecado, o apóstolo Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa, e vai contaminando os outros. Quando eles deram por ele, todo o povo estava contaminado, pondo de parte o Josué e o Caleb, que foram os únicos que se salvaram no meio de 40 mil, mais de 40 mil pessoas. Só 2 se salvaram, e salvaram-se pela obediência a Deus, reverência a Deus, entraram na vontade de Deus, agarraram a vontade de Deus, correram a sua carreira, negaram o pecado, renunciaram ao mundo, renunciaram toda a concupiscência do mundo e agarraram na mão de Deus, e foram, por isso, foram os únicos que se salvaram. Amados, estes não ouviram a voz, pereceram, e aquele que realmente Deus enviou o Jonas a exortar, Deus decretou a sentença ao povo de Nínive. Deus enviou o Jonas para pregar o evangelho, levar a boas novas, para levar o povo ao arrependimento, o povo de Nínive. Estes aceitaram a vontade de Deus, aceitaram a profecia, em primeiro lugar, arrependeram-se, tiveram uma boa atitude, arrependeram-se e foram salvos. Então, quando Deus lança o decreto, aqui o decreto está lançado. Quando Deus reveste poderosamente, arrebata poderosamente o apóstolo João para enviar, escrever essas cartas a estas 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje simbolizam todas as igrejas de Cristo nos 4 cantos da terra, isto é o decreto de Deus que saiu. Isto é para nós, é para todas as igrejas. Ora, qual é a diferença entre Deus levantar um apóstolo e para profetizar a todas as igrejas, entre Deus levantar um homem, uma mulher ou até mesmo uma criança para profetizar ao irmão de lado? Olha, Deus está a dizer isto, faz assim, 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 assim. A profecia é decreto de Deus que saiu. A profecia é para abanar, amados. A profecia é para trazer temor, não é para trazer medo. É para trazer temor a Deus, e para despertar aquele que está morto, para se aperaltar e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, correr a carreira para tratar de nascer de novo, porque se não nascer de novo, Jesus Cristo foi muito bem claro, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não entrará no reino dos céus. Então ele foi muito bem claro, a palavra dele não volta para ele vazia, mas antes faz o que lhe apraz e prospera para tudo quanto enviado. Então Deus nos deu esse tempo assim como Deus deu 40 anos ao povo no deserto para se arrependerem, para entrarem na vontade de Deus, para se sujeitarem, para se diminuírem, para que Deus pudesse encher o coração deles do amor. Eles não entenderam a essência do amor de Deus, que no amor de Deus vem a obediência em primeiro lugar. Sem obediência não há lugar para outras coisas. Então o povo não se humilhou, o povo precisava de humilhar, porque a humildade é o dom maior que o dom do amor. Sem humildade não há lugar para o amor genuíno. Sem humildade o amor é fingido, o amor é hipócrita, e os hipócritas não entram no reino dos céus. Sem humildade, o que há? A arrogância, a soberba, e quando há arrogância, a soberba dá lugar à incredulidade. Incredulidade o que é? É falta de fé. Sem fé não vamos agradecer a Deus. Então o que é que acontece? Somos abatidos. Então o povo no deserto não recebeu por falta de fé, por incredulidade, por soberba, não discerniram a essência do verdadeiro amor de Deus, não discerniram, porque para Deus descer do seu trono, para libertar um povo que Deus conhecia o coração, já sabia que tinha um coração endurecido, mas eles tinham que
ter se constatado que Deus se humilhou. Ele é soberano, mas ele o humilhou. E a humildade de Deus, a sua mansidão, dá lugar ao amor. Então o amor de Deus continuou sobre eles, e o Moisés foi e é para nós, claro, Jesus em primeiro lugar, mas falando especificamente neste ponto, o Moisés em todo esse processo, ele foi um verdadeiro e vivo exemplo no ato de misericórdia, quando Deus quis logo abater o povo devido à dureza do coração e o horror de insubmissão, abominou o coração de Deus, não é, a ingratidão do povo. Moisés se determinou e prostrou-se durante 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, intercedendo pelo povo. Mas olha, há uma particularidade. Quando um de nós, a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas quando se trata de fazer algo, é o povo que tem que fazer. Quando damos a profecia, o povo tem que mudar de atitude. O povo ou recebe ou não recebe. Se recebe, é comparado ao povo de Nínive. Então o povo recebeu, arrependeu, mudou de atitude. Então esse povo foi humilde e foi manso, porque a humildade deu lugar à instrução, e a instrução deu lugar à salvação. Eles receberam a instrução de Deus. Mas o povo no deserto, quando Deus deu o mandamento, só recebia o mandamento na mara, depois de Deus castigar. Tinha que ser depois de pancada, tinha que haver mortes. É que o povo obedecia por um bocadinho, é que o povo temia Deus. Mas Deus não quer que ninguém tenha medo dele, né? Deus quer que tenham temor. É uma diferença muito grande de temor. Temor é respeito. Ter o respeito, porque Deus é amor. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que todo mundo tenha um livre-arbítrio, sinta-se confortável, sinta amor, mas Deus quer que o conheçam. Deus quer que conheçam a vontade dele, porque a vontade dele é maior do que a nossa. É como a vontade dele, é os pensamentos dele, são os caminhos dele, é tudo maior do que o nosso. Nós somos nada, nós perecemos, somos considerados como um grão de areia na face da terra. É assim, isso para comparar ao poder, à grandeza, à soberania de Deus, à majestade de Deus. Nós somos nada perante todo o poder, a soberania absoluta de Deus. E a todo tempo nós nos rebelamos, como se alguém fôssemos, como se tivéssemos tamanha força. Somos nada, amados. Então é tempo de nós nos arrependermos genuinamente. A morte bate a porta a todos, mas a morte é a morte carnal e a morte espiritual. Amados, morte carnal ninguém está interessado, porque todos nós vamos. Agora, será que você está preparado para enfrentar a morte espiritual no inferno? Então é o tempo de você se preocupar. Se você quer mesmo perecer eternamente, onde há prantos e ranger do dente, na lama do fogo do enxofre, para o resto da tua morte. É morte infernal. Você está preparado para isto? Então pergunte a você e faça uma escolha. É tempo de você determinar se quer ser ovelha ou se quer ser bode, se quer parar o inferno, se quer ir viver na Nova Jerusalém. É tempo de você começar a preparar a tua reforma e acumular os teus tesouros, a tua reforma no lugar certo. A reforma, o dinheiro no banco não produz frutos, amados, porque vai ficar tudo cá, é tudo da terra. Então a verdadeira reforma é a salvação da tua alma. Onde é que você quer que a tua alma vá viver ou vá morrer? Então eu deixo esta exortação contigo, amados. É tempo de realmente termos temor a Deus e unirmos o nosso coração ao temor do santo nome do Senhor. Bem-aja, que Deus abençoa. Isto chama-se a escatologia.